Oi gente, bem-vindos ao canal, meu nome é Amanda e no vídeo de hoje eu vou contar a história dos 8 músicos que foram contratados para tocar a bordo do Titanic. Acho que todo mundo conhece a história do Titanic, né? E os músicos foram uma parte importante dessa história, principalmente do final, quando o navio infelizmente afundou. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esses 8 músicos e também como era o trabalho deles dentro do navio. Você faz ideia de como é que era? Deixe seu comentário. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like nesse vídeo. O Titanic partiu do Reino Unido no dia 10 de abril de 1912 e parou na França e na Irlanda antes de bater no iceberg e afundar no meio do oceano no dia 15 de abril, enquanto o navio estava a caminho de Nova York. Essa viagem foi um grande evento na época, porque o Titanic, da companhia White Star Line, era para ser o melhor navio de todos os tempos, e prometeram que, independentemente do que acontecesse, ele nunca iria afundar. Pois é. Para esses 8 músicos, fazer parte da orquestra do Titanic seria uma grande oportunidade. E apesar de o pagamento ser baixo, ter essa experiência no currículo ia ser ótimo para todos eles. Eles foram contratados individualmente por uma empresa conhecida como Black Brothers, que agenciava músicos na época e que pertencia aos irmãos Black. Antes de pisar no Titanic, esses músicos nunca tinham se visto na vida, ou seja, sem ensaio, sem nada, mas todos eles eram ótimos, eles tinham entre 20 e 40 anos de idade e tinham experiências em tocar em orquestras, em grupos pequenos e alguns até já tinham trabalhado em outros navios de cruzeiro. Eles entraram como passageiros da segunda classe, o que acabou causando um pequeno problema no final, mas na grande maioria das vezes eles tocavam em ambientes frequentados pela primeira classe, às vezes pela segunda classe também. Para vocês terem uma noção, a bordo do Titanic estavam cerca de 2.200 pessoas, entre passageiros divididos entre primeira, segunda, terceira classes e também os tripulantes do navio. Os músicos foram divididos em um quinteto e um trio. O trio era composto por George Squires no violino, Roger Brickell no violoncelo e Percy Cornelius Taylor no piano. E no quinteto estavam John Law Hume no violino, Theodore Bailey no piano, John Frederick Clark no contrabaixo e viola, e John Wesley Wooder no violoncelo, além do Wallace Hartley no violino, que além de violinista era também o maestro e ele que comandava o restante dos músicos. A White Star Line, que é a companhia do Titanic, tinha um livro de músicas com todas as músicas e as partituras do que eles deveriam tocar durante a viagem. Esse pequeno livro tinha mais de 300 músicas e era aconselhável que os músicos tocassem tudo de cor. Lembra que eu falei que eles nunca tinham se visto antes? Então, eles tinham uma pequena sala dentro do navio onde eles guardavam os instrumentos e também aproveitavam para ensaiar durante as manhãs para combinar como que ia funcionar todas essas músicas. E onde eles tocavam? Eles tocavam em várias partes do navio, porém quase sempre nos lugares onde a primeira classe estava e algumas vezes para a segunda classe também, além de sair divididos em duplas ou às vezes até sozinhos, para conseguir um pouco de dinheiro extra através das gorjetas. O quinteto principal tocava nos jantares da primeira classe, onde muitas vezes eles iam passando pelas mesas para receberem pedidos de músicas. Era distribuído entre os passageiros um livrinho, como se fosse um menu de karaokê, com todas as músicas disponíveis. Então os passageiros podiam pedir música e os músicos tinham que saber muitas vezes só pelo número o que eles deveriam tocar. Bom, e que tipo de música eles tocavam? Tocavam valsas, áreas de óperas, hinos e também muitas músicas alegres, como essa aqui, ó. A música era uma das maiores formas de entretenimento no navio. E além dos músicos da orquestra, acredita-se que outras pessoas também tinham levado seus instrumentos para tocar no navio. Tocavam para se divertir, para fazer amizade, enfim, para passar o tempo, né? E agora vamos falar sobre a hora do naufrágio. Tudo que eu falar a partir daqui é baseado em alguns relatos de sobreviventes do Titanic. E acredite-se que o que aconteceu foi o seguinte. O Titanic bateu no iceberg e no início as pessoas estranharam, mas ninguém achou que o navio ia de fato afundar. Quando as coisas foram piorando, os músicos se reuniram e começaram a tocar. E estavam tocando músicas mais alegres, né, para distrair o pessoal, tentar manter aquela aparência de tá tudo bem. Em certo ponto, o Hartley, que era o chefe dos músicos, falou para os outros músicos, pode ir, tenta se salvar. E eles começaram a sair, mas quando perceberam que o Hartley continuava tocando, eles voltaram para estarem juntos nesse momento. Inclusive, essa acho que foi a única vez que os 8 se apresentaram juntos dentro do Titanic. Uma representação dessa cena acontece no filme, e a música usada no filme é Nearer, My God, to Thee, que significa mais perto, meu Deus do Senhor.
E no filme chega uma hora, bem no finalzinho, que um dos músicos fala: "Senhores, foi um prazer tocar com vocês essa noite." Acredita-se que de fato isso aconteceu, e os músicos só pararam mesmo de tocar no último segundo possível. No entanto, muitos sobreviventes disseram que outra música foi tocada. Muitos citam a obra Sonho de Outono como a última música que eles ouviram. Então pode ser que eles tenham tocado as duas, pode ser que as pessoas tenham confundido, enfim, nós nunca saberemos. Infelizmente, os 8 músicos faleceram, junto com cerca de outras 1.500 pessoas, naquele 15 de abril de 1912. Hoje em dia, os músicos são considerados como alguns dos heróis do Titanic, mas na época não foi bem assim. Apesar de eles terem recebido muitas homenagens da população, houve uma grande discórdia quanto à indenização da família de todos os músicos. A White Star Line levou eles como passageiros de segunda classe para evitar pagar uma taxa que seria como se fosse uma espécie de seguro que eles pagavam pelos tripulantes normalmente. E depois que o Titanic afundou, a companhia se recusou a pagar a indenização às famílias dos músicos, alegando que quem tinha que pagar era a agência Black Brothers. A agência também se negou a pagar, as famílias tiveram que processar todo mundo e finalmente só receberam ajuda através da instituição de caridade Titanic Relief Fund. Para vocês terem uma ideia do absurdo que foi, o pai do violinista John Law Hill recebeu uma carta dia 30 de abril, ou seja, depois que tudo tinha acontecido, da agência Black Brothers, cobrando pelo uniforme que o seu filho tinha usado no navio. Infelizmente, nenhum dos músicos sobreviveu para contar a sua história, mas um dos violinos, o usado pelo Hartley, foi encontrado e hoje é uma das maiores relíquias do Titanic. Ele tinha sido um presente da Maria Robinson para o Hartley quando eles noivaram, e eles iam casar após essa viagem. Mas, depois do naufrágio, o violino foi encontrado, foi devolvido para Maria, mas após a sua morte ele sumiu novamente e só foi reencontrado em 2006. Apesar de ele ter uma inscrição ali no estandarte do violino, foi feita toda uma análise para saber se era aquele violino mesmo que tinha sido usado no navio. E após ter encontrado vestígios de água salgada e ele ter sido autenticado, o violino foi leiloado em 2013 pelo preço de $1.700.000, que hoje está custando aí quase 10 milhões de reais. E é isso, gente. Fica aqui esse pedacinho da história desses músicos que foram parte importante do Titanic. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou mais interessante e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.